Paz do Senhor a todos. Vamos estar lendo nessa noite em Lucas, capítulo de número 4, versículos de número 18 em diante. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Vamos ficar apenas com esse versículo que está no versículo 20, esse versículo 20 do capítulo 4 de Lucas, que diz: e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Nós estamos aqui diante de um texto em que é dada a oportunidade para Jesus Cristo na sinagoga. E quando Jesus Cristo recebe a oportunidade na sinagoga, ele lê essa passagem: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo, quando fechou o livro, os olhos de todos estavam fixos nele. Todos estavam olhando para Jesus. E Jesus Cristo disse: hoje se cumpriu esta escritura. Isaías falou da minha pessoa. Isaías falou sobre mim. Eu sou aquele que vai curar os quebrantados de espírito, que vai sarar todos aqueles que estão com seus corações despedaçados. Eu sou aquele em que o Espírito do Senhor está presente. Jesus Cristo começou a dizer que ele veio anunciar o ano aceitável da salvação, que ele veio para dar vista aos cegos. Ele começou a dizer que veio apregoar liberdade aos cativos. E todos ali estavam com os olhos fixos neles. Mas alguns perguntavam: esse aí não pode ser o Messias? Ele não é o filho de José, o carpinteiro? Que negócio é esse? Quando a gente olha esse versículo e vê que os olhos de todos estavam fixos nele, a gente não vê que esses olhos estavam fixos nele como um olhar positivo, não, mas era um olhar de reprovação, porque na verdade nós vemos aqui que o próprio Cristo, mais à frente desses versículos, ele é expulso da sinagoga. Eles expulsaram Jesus da sinagoga, porque Cristo tinha dito que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque Cristo disse a verdade, porque Cristo disse que era o Filho de Deus, o ungido de Deus, o que veio para curar, para libertar, o que veio para proclamar liberdade aos cativos. E aqueles que estavam com seus olhos fixos nele, o expulsaram da sinagoga. É interessante porque muitas pessoas estão com os olhos fixos em Jesus, mas alguns olham para ele apenas como um profeta, outros olham para ele apenas como mais um homem que passou sobre a terra, que arrastou multidões. Outros
Outros olham para Jesus como apenas mais um dos homens que estavam no século I. E lá ele estava, infelizmente, mas ele estava por estar. Logo ele fez um reboliço e parou de existir. Mas nessa noite eu quero falar sobre o nosso olhar. Como olhar para Jesus? Alguns olhares que olharam para Jesus com um olhar de reprovação, mas outros que também olharam para Jesus de forma positiva. E nós vamos ficar com essa palavra, olhando para Jesus. Nós vemos aqui que alguns estavam com os olhos fixos em Jesus, como Judas, mas era um olhar diferente. Era, na verdade, um olhar sobre Jesus, mas um olhar de interesse. Na verdade, Judas estava com o olhar voltado para si mesmo, mas queria seguir Jesus. Na verdade, Judas, ele estava vivendo ali do lado de Jesus, estava seguindo Jesus, ouvindo Jesus, mas ele não estava com o olhar voltado para Cristo, com o olhar de forma positiva, voltado para Cristo. Na verdade, ele estava com os olhos postos no dinheiro. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 7, a gente vê uma mulher com um vaso de perfume, de alabastro. Dizem os historiadores que para ter conseguido aquele perfume valiosíssimo, aquela mulher trabalhou 300 dias para conseguir dinheiro, para comprar aquele vaso de alabastro. Aquela mulher pegou aquele vaso de alabastro, olhando para Jesus como aquele que era o seu Redentor, o seu Senhor, o seu Salvador, e ela chegou ali e ungiu a Jesus. Quando ela derramou aquele vaso de alabastro, de perfume sobre Jesus, Judas, um dos discípulos, junto com outros tantos que estavam ao seu redor, disse o seguinte: porque não se vendeu esse perfume e não deu dinheiro aos pobres? Mas na verdade ele estava criticando aquela mulher. Ele não estava com interesse de dar o dinheiro daquele perfume para os pobres, mas ele estava de olho no dinheiro, porque ele era o tesoureiro de Jesus, o tesoureiro dos discípulos, e aí ele queria de alguma forma desviar o dinheiro para si. Então aquele homem estava de olho em Jesus, mas estava querendo tomar o dinheiro para si, estava de olho no dinheiro, de olho no materialismo. Será que você está dessa forma? Está olhando para Jesus como fonte de enriquecimento? Será que você está olhando para Jesus como somente aquele que pode te tirar da pobreza, como aquele que pode te enriquecer, como aquele que pode somente fazer com que você venha sair da zona da média, daquela zona de miséria que talvez você esteja vivendo? Cristo faz isso e muito mais. Mas se o teu olhar para Jesus se consiste somente em se enriquecer, em levar a sua vida somente voltada para os seus próprios interesses, você está errado, você está perdendo o seu tempo. Olhe para Jesus de forma positiva, como aquela mulher pegou aqueles 300 dias de trabalho, comprou um vaso de alabastro, derramou sobre Jesus, e ao ser criticada, Jesus Cristo disse para deixar aquela mulher em paz, porque aquela mulher tinha ungido ele para a sua morte. Então vamos ver isso aí. Aquela mulher adorou a Jesus Cristo, olhou para Jesus Cristo e adorou a Ele com 300 dias de trabalho, adorou a Ele com tudo aquilo que ela tinha no momento. Será que você pode adorar a Jesus com tudo que você tem agora neste momento? Será que você pode adorar a Jesus Cristo com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo aquilo que você tem no seu peito, na sua mente, guardado para Ele? Então adore a Jesus. Não olhe para Jesus como Judas,
mas olhe para Jesus como essa mulher que olhou para ele, dando tudo que tinha, dando a sua força, o seu trabalho, a sua energia, não importando com o que os outros diziam, com as críticas dos outros, mas vamos adorar, porque o nosso olhar não está nas críticas, não está naqueles que nos condenam, mas está naquele que nos justifica, que é Cristo Jesus. O olhar de Herodes estava posto em curiosidades. Quando nós olhamos para Herodes, a Bíblia diz que Herodes queria ver alguns dos sinais de Jesus, algumas das maravilhas, porque ouvia-se muito que Jesus Cristo curava, dava vista aos cegos, fazia com que os surdos vissem, ressuscitava mortos, fazia com que aleijados se levantassem. E Herodes, diz a Bíblia, que estava curioso em ver a Jesus, curioso em ter algum sinal à parte de Jesus, ver Jesus Cristo fazendo uma maravilha. Será, irmãos, que você também, será que dentro da igreja, será que ao nosso redor, os nossos amigos, existem pessoas assim, com olhar curioso, com olhar que está mais para ver se realmente Jesus Cristo faz, para ver se constata se é verdade ou não? Herodes nunca viu um sinal, um milagre feito por Jesus, porque ele tinha um olhar curioso, um olhar que era um olhar negativo. Ele não tinha fé, mas tinha curiosidade. Será que esse homem faz mesmo? Será que esse homem cura mesmo? Eu vou falar uma coisa para você: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Mas você foi chamado não para ver, para chegar a crer e a ter fé, mas você foi chamado para ter fé, para depois ver. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam dele, se aproximam com fé. Sem fé não podemos agradar a Deus. Deus agrada e abençoa, galardoa, presenteia a todos aqueles, de acordo lá com o livro de Hebreus capítulo 11, Jesus Cristo, o Senhor Deus, presenteia, galardoa a todos aqueles que chegam na sua presença, mas com fé. Se você tem fé em Jesus, Jesus Cristo pode fazer milagre na sua vida. Se você tem fé em Jesus Cristo, na verdade, Ele pode fazer ou não fazer. Ele vai continuar sendo Deus. Isso não vai alterar nada. Tem um hino que fala o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, independentemente de qualquer coisa que aconteça. Se eu for rico, Ele é Deus. Se eu for pobre, Ele é Deus. Se Ele abrir as portas, Ele é Deus. Se não abrir, Ele continua sendo Deus. Então, o olhar de Herodes é um olhar negativo. Não podemos ter esse olhar somente curioso. Se você está na presença de Deus por curiosidade, você está perdendo o seu tempo. Esteja na presença dele com fé, porque sem fé você não vai conseguir agradá-lo. Muitos viram até mesmo aqueles filmes que muitas pessoas fazem o papel de Cristo, mas esses filmes não chegam nem mesmo ao pé daquilo que Jesus Cristo sofreu por nós. Não, e eu gostaria de falar também sobre o olhar dos fariseus. O olhar dos fariseus estavam postos também neles mesmos. Os fariseus, para vocês terem uma ideia, eles, na verdade, quando iam ofertar, quando iam dizimar, contratavam um trombeteiro para tocar a trombeta, para ver a multidão se acumular ao seu redor, para que eles pudessem dizimar, para que eles pudessem ofertar, para que eles pudessem fazer alguma coisa em que eles fossem louvados diante dos homens. Será que existem pessoas desse jeito? Olhar
posto no interesse dos outros, no aplauso dos outros. Existem pessoas que são desse jeito, só faz se tiver gente olhando, só faz se tiver gente aplaudindo, só faz se tocarem a trombeta para ele, só faz se a multidão se estiver cercando ele. Nosso olhar não deve estar posto na trombeta para que ela possa tocar e a gente possa ser visto para fazer alguma coisa. Negativo. Vamos estar com os nossos olhares postos em Cristo de forma positiva. O olhar desses fariseus era esse olhar que estava posto neles mesmos. Mas existem outros olhares, os olhares das multidões. Os olhares das multidões, como hoje, estavam postos nas suas próprias necessidades. João capítulo 6 fala sobre isso. Vocês sabem muito bem que Jesus Cristo multiplicou 5 pães e 3 peixinhos. E aquela multidão eufórica, cerca de 15 mil pessoas, seguiram a Jesus, viram aquele grande milagre e disseram: esse aí está para suprir nossas necessidades, ele aí está para nunca mais deixar a gente passar fome. Esse Jesus, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mas escuta que o olhar da multidão estava sobre Cristo, mas somente olhando para Ele como alguém que pudesse suprir só as suas necessidades, só aquilo que eles precisavam, só aquilo que eles queriam. Eles queriam que, se Jesus estivesse vendo eles com sede, desse água. Bem que eles falaram: Moisés sustentou nossos pais 40 anos no deserto. E Jesus Cristo estava olhando para eles, e Jesus Cristo, vendo aquele interesse, reprovou aquela multidão. E aquela multidão, olhando para Jesus, mas com vista nos seus próprios interesses, acabou deixando Jesus. Se teu olhar estiver em Jesus, somente por causa dos teus interesses, das tuas necessidades, você está perdendo o teu tempo. Jesus Cristo supre nossas necessidades? Supre sim, mas só que nosso olhar não deve estar em Jesus somente por causa das nossas necessidades. Mas vou falar sobre algumas pessoas que olharam para Jesus de forma positiva. É como você deve olhar para Ele, é como eu devo olhar para Ele. Nós vemos que o próprio João, lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29, quando João, ele estava à margem do Jordão, ele tinha ouvido da parte de Deus o seguinte: olha, João, aquele sobre quem você vê descendo o Espírito Santo em forma de uma pomba, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Diz a Bíblia que estava João batizava 10, 50, 100, enfim, e estava prestando atenção. De repente ele viu o céu aberto e descendo uma pomba. A pomba desceu sobre alguém que tinha 30 anos de idade, no meio daquela multidão. E João, olhando para Jesus, apontou o dedo e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que afasta o pecado da humanidade. Ele olhou para Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o teu pecado, que perdoa os teus pecados, que traz a paz no teu coração, a paz diante de Deus, a paz que nós devemos ter. Você que está perdido, jogado ao longe, desprezado, você que está em pecado, arrependa-te, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira os nossos pecados. Jesus Cristo deve ser visto por nós, assim como João Batista o viu, reconhecendo a sua missão de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os olhos de Zaqueu eram o olhar de uma alma necessitada. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10, fala sobre isso, olhar de uma alma necessitada. Zaqueu era baixinho, Zaqueu era um homem que não tinha tamanho, mas tinha o desejo, a vontade de conhecer Jesus, a vontade de que Jesus Cristo entrasse na sua casa. Diz a Bíblia que Zaqueu, ele subiu em um sicômoro, em uma árvore brava, mesmo se machucando, subiu lá em cima, porque não tinha tamanho para enxergar Jesus. Para estar com seu olhar acima do olhar da multidão, ele teve que subir
subiam uma árvore e ele viu Jesus Cristo se aproximando, mas Jesus Cristo, quando chegou próximo de Zaqueu, olhou para ele, chamou pelo nome e disse: Zaqueu, hoje convém pousar em tua casa. E Zaqueu desceu dali, convidou Jesus Cristo entrou na sua casa, e quando Jesus Cristo entrou na sua casa, ele fala assim para Jesus Cristo: se eu roubei alguém, se tenho defraudado alguém, vou restituí-lo 4 vezes mais, porque Jesus Cristo entrou na minha casa, entrou na minha vida, mudou a minha vida. E Jesus Cristo, ele disse o seguinte: hoje entrou salvação nessa casa, porque este aí também é filho de Abraão. Jesus Cristo quer entrar na tua casa. Você também é filho de Abraão, você também é chamado por Deus. Deixa Cristo entrar na sua casa. Paulo fala que quando Cristo entra na casa do homem, no coração de um homem, aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que vivia fazendo coisas erradas não faz mais, aquele que tinha vícios não tem mais, mas vive para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas teve um outro olhar, o olhar daquele ladrão lá na cruz do Calvário. Olhou para Jesus e viu ele como a sua última esperança. Jesus Cristo estava lá crucificado, à sua direita tinha um ladrão, à sua esquerda outro ladrão. Um ladrão escarnecia nele, falava: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, se livra, e aproveita e livra nós também. Mas o outro ladrão, reprovando aquele outro que tinha falado de forma insensata, disse o seguinte: você nem mesmo teme a Deus estando na mesma situação? Este aí está na cruz, nenhum mal cometeu, mas nós estamos porque merecemos. Olhou para Jesus, olhar de uma alma necessitada, e falou para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo falou para ele o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu amigo, será que você olha para Jesus como um olhar de uma alma necessitada? Ele desejou salvação. Aquele ladrão, ele não pediu para descer na cruz para voltar a roubar, a matar, para ir para a praia, para ir se divertir, não. Mas ele pediu: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E ele alcançou esse milagre, o milagre da salvação. Ele foi salvo em Cristo Jesus. Naquela noite, naquele dia, Jesus Cristo estava com ele no paraíso. Ele foi encontrar com Jesus. Eu não sei se você está em um leito de dor, você está passando por momentos difíceis, mas Jesus Cristo, ele quer que você olhe para ele com um olhar de uma alma necessitada. Foi o que Davi disse lá no Salmos capítulo 42: assim como o servo anseia pela corrente das águas, assim anseia por ti, ó meu Deus. Será que você anseia por Cristo? Anseia por Ele. Ele é a fonte de água viva, Ele é a nossa fonte. Jesus Cristo é a fonte de água viva. Nós vemos que Pedro olhou para Jesus de uma forma diferente. Jesus Cristo certa vez perguntou aos seus discípulos: e aí, o que diz a multidão a respeito de mim? E aí alguém falou: olha, uns dizem que o Senhor é Jeremias. E outro disse: alguém ouvi dizer, disse que o Senhor é um dos profetas. Ou disseram que o Senhor é um daqueles que ressuscitou dentre os mortos. Outro fala que o Senhor é fulano de tal. Mas Jesus Cristo disse assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu falei para vocês sobre olhares negativos que nós devemos ter distância deles. Mas falei para você sobre olhares positivos que nós devemos ter. Olhar de uma forma positiva, olhando para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o olhar de uma alma necessitada, como o olhar daquele ladrão que foi salvo, que viu Jesus como sua última esperança, como o olhar de Pedro que viu Jesus Cristo como Cristo, o Filho do Deus vivo. Então tem esse olhar positivo de Jesus. Jesus Cristo
Cristo, Ele quer em primeiro lugar te salvar. Jesus Cristo morreu por você, morreu na cruz do Calvário por tua causa, e Jesus Cristo tem um milagre a realizar na tua vida. Então, em nome de Jesus, se você olha para Jesus como Judas, afaste esse olhar que é um olhar voltado mais para si mesmo, afaste esse olhar de curiosidade como o olhar de Herodes, afaste esse olhar que é posto em ti mesmo como o olhar dos fariseus, como o olhar das multidões que eram postos em Jesus somente para suprir suas necessidades. Aqueles que olham para Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eles serão salvos. Aqueles que olham para Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, serão salvos. Aqueles que olham para Jesus como o ladrão da cruz, olham para Jesus Cristo como a sua única esperança, serão salvos. Olhe para Jesus Cristo, mas de uma forma positiva, e fique com essa palavra em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração por você. Talvez você queira aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Aceite Ele agora. Faça como Zaqueu, abra a porta da sua casa, abra a porta do seu coração para Jesus Cristo entrar e fazer morada em sua vida. Aproveita que você está nesses dias, nesses momentos, e deixa Jesus entrar na tua casa, mudar a sua vida, a vida do seu cônjuge, a vida dos seus filhos, e deixa Jesus Cristo direcionar a sua vida, que você vai achar vida com abundância. Senhor, te louvamos por essa palavra que acabamos de pregar, que o Senhor venha receber, ó Pai, todo o nosso louvor, nossa adoração, essa alma que está em casa, esse irmão, essa irmã, essa pessoa que olhou para Ti de forma negativa, que possa ter uma nova visão a respeito da sua pessoa, uma visão, Senhor, de Ti como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como a última esperança, a única esperança do homem, como aquele que pode perdoar os nossos pecados, como Cristo, Filho do Deus vivo. Continue conosco, Senhor, nos sustentando e nos guardando. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.